Olá, alunos do segundo ano do Colégio Moderno. Mais uma videoaula de Química, agora a parte 2. Nessa parte 2 a gente vai estar continuando a correção de exercícios, tá? Da nossa lista de exercícios de revisão. Vamos ler a nossa quinta questão que diz o seguinte. Um elemento N apresenta os isótopos M de massa 79 e M de massa 81, com as abundâncias de 55% e 45% respectivamente. Determine a massa atômica do elemento M. Bom, o que acontece aí é que nós sabemos que a massa atômica é a média aritmética ponderada da massa dos isótopos daquele elemento, certo? Então tem a massa de cada isótopo multiplicada pela abundância natural daquele elemento. E ele deu as duas abundâncias aí. O M de massa 79, ele tem 55% de abundância, e o M de massa 81, ele tem 45% de abundância. Logo, quer dizer que a minha massa atômica vai ser igual à massa do primeiro isótopo, 79, vezes a porcentagem dele, que é 55. A massa do segundo isótopo, que é 81, vezes a porcentagem dele, que é 45. Dividido tudo por 100. Certo? Então quer dizer que a minha massa atômica vai ser igual a, eu vou consultar minha colinha aqui, 79 vezes 55 vai ser igual a 4.345, mais 81 vezes 45 vai ser igual a 3.645. Isso tudo dividido por 100. Então quer dizer que a minha massa atômica vai ser igual a 7.990 dividido por 100. Aqui eu consigo simplificar cancelando esse com esse. Dividir 799 por 10 é andar uma vez com a vírgula para a esquerda. Então quer dizer que a minha massa atômica, neste caso, vai ser igual a 79,9 U. Perceba que o valor da massa foi muito próximo de 79, certo? Em relação ao meu 81, porque eu tenho maior abundância do 79 em relação ao 81. Tudo bem? Certo? Bom, vamos agora para a nossa questão 6. A questão 6 fala o seguinte. Sódio metálico Na e o cátion sódio Na+, são exemplos de espécies que apresentam propriedades químicas diferentes. Quando são utilizados 3 gramas de sal de cozinha, NaCl, na dieta alimentar, o organismo absorve sódio na forma iônica. No entanto, a ingestão de quantidade equivalente de sódio metálico por sua violenta reação com a água no organismo e pelo efeito corrosivo do hidróxido de sódio formado, causaria sérios danos à saúde. A equação a seguir mostra a reação. Então aí nós temos sódio sólido reagindo com água, produzindo hidróxido de sódio, mais meio mol aí de gás hidrogênio e energia. Então uma reação bem exotérmica. Esse sódio sólido aí seria o nosso sódio metálico, Na0 lá em cima, mencionado. Considerando o rendimento de 100%, a ingestão de 3 gramas de sódio metálico produziria aproximadamente uma massa de hidróxido de sódio em gramas igual a... E aí ele dá as alternativas correspondentes a essa massa produzida. Bom, o que nós temos é o seguinte. Ele quer saber qual é a massa de hidróxido de sódio formada a partir de 3 gramas de sódio metálico. Então, quando eu tenho 3 gramas de sódio metálico, de Na, eu quero saber a massa X gramas de hidróxido de sódio formada. Essa é a minha dúvida. Qual a minha certeza? A minha certeza eu vou retirar da reação química, certo? Quando eu tenho 1 mol, porque essa reação já está equilibrada, já está balanceada. 1 mol de sódio é a mesma coisa que ter 23 gramas de sódio. Então, quando eu tenho 23 gramas de sódio, a massa de hidróxido de sódio que eu formo também é igual a 1 mol. Então, nós temos que calcular o mol do hidróxido de sódio. Então, vamos calcular aqui embaixo, NaO
O sódio é 23, o oxigênio é 16, o hidrogênio é igual a 1. Então quer dizer que o meu NaOH vai ter uma massa molar de 40 gramas por mol, correto? Então, quando eu tenho 1 mol de sódio metálico, eu formo 1 mol de hidróxido de sódio, que é igual a, pela massa molar, 40 gramas de NaOH. Aqui eu vou multiplicar meios por extremos. 23 vezes x vai dar 23x. 3 vezes 40 será igual a 120. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a 120 dividido por 23. Então, quer dizer que meu x é igual a, vou pegar minha colinha aqui, 120 dividido por 23 será igual a aproximadamente 5,2 gramas de hidróxido de sódio. Então, a alternativa que tem 5,2 gramas aí seria a minha letra A. Correto, galera? Bom, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 7. A questão 7, ela diz o seguinte. O estômago de um paciente humano que sofre de úlcera duodenal pode receber, através de seu suco gástrico, 0,24 mol de HCl por dia. Suponha que ele use um antiácido que contenha 26 gramas de AlOH3, hidróxido de alumínio, por 1000 ml de medicamento. O antiácido neutraliza o ácido clorídrico de acordo com a reação. E a reação já está balanceada. O volume apropriado de antiácido que o paciente deve consumir por dia para que a neutralização do ácido clorídrico seja completa é. E aí ele dá os volumes aí. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Eu quero neutralizar essa quantidade em mol de HCl. O meu antiácido, que contém, dentre outras substâncias, o hidróxido de alumínio, que é a substância neutralizadora do HCl, pois se trata de uma base, tem 26 gramas a cada 1000 ml do medicamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a quantidade em gramas de AlOH3 que está presente no meu medicamento, que eu tenho que ingerir para que eu consiga neutralizar os 0,24 mol de HCl. Essa é a minha dúvida. Porque sabendo essa quantidade em gramas, eu consigo projetar isso para esse volume de 1000 ml e achar quantos ml seriam os necessários. Ok? Bom, essa é a minha dúvida. Qual é a minha certeza? A minha certeza é que quando eu tenho 1 mol de hidróxido de alumínio, eu reajo com 3 mols de HCl. Só que ele questionou a quantidade de hidróxido de alumínio aqui em massa. Então nós temos que fazer a massa molar do hidróxido de alumínio. Vamos fazer a massa molar do hidróxido de alumínio aqui. O alumínio é igual a 27. Aqui eu tenho oxigênio 16 vezes 3. Eu tenho hidrogênio 1 vezes 3. Porque tanto oxigênio quanto hidrogênio estão dentro do parêntese e tem um 3 logo após eles. Então, AlOH3, a massa molar dele será igual a 27, mais 16 vezes 3 será igual a 48, mais 1 vezes 3, 3. Então, quer dizer que o meu AlOH3 tem uma massa molar de 27 mais 48 vai dar 75. 75 mais 3... 78 gramas por mol. Então, quando eu tenho 1 mol de hidróxido de alumínio, que é igual a 78 gramas, pois aqui eu relacionei em massa, como já havia dito anteriormente, eu reajo com 3 mols de ácido clorídrico. 3 mol de HCl. Então, aqui vou multiplicar
meios por extremos. X vezes 3, 3x. 78 vezes 0,24, eu vou dar dando uma olhadinha na minha colinha. 78 vezes 0,24 vai ser igual a 18,72 gramas. Correto? Então, eu vou dividir 18,72 por 3. Passar aquele x para lá dividindo, fazer direto aqui. O meu x vai ser igual a 6,24 gramas de AlOH3. Agora eu tenho que saber qual o volume que tem essa massa. E ele falou que tem 26 gramas de AlOH3 para cada 1000 ml. Então, nossa última etapa aqui, 26 gramas de AlOH3 estão presentes em 1000 ml. Só que eu quero saber a quantidade de ml que tem 6,24 gramas de AlOH3. X ml. 26 vezes x, 26x. 6,24 vezes 1000 vai dar, andar 3 vezes com a vírgula para a direita, vai ser 6.240. Então, x passando para lá, dividindo por 6.240, nós vamos achar 240 ml de antiácido. Então, a alternativa correta, de acordo com a nossa questão aí, seria letra C. Correto? Sim. Bom, vamos agora para a questão 8. A questão 8 fala o seguinte: a combustão completa do metano, feita em presença de ar a temperatura e pressão constantes, pode ser representada pela seguinte equação não balanceada. Então aí temos a equação não balanceada que nós iremos balancear, será o primeiro procedimento que faremos nessa questão. Admita que 60 litros deste combustível foram queimados por um veículo, o oxigênio reagente represente 20% do volume total do ar e o rendimento do processo seja de 90%. Nessas condições, o volume de ar em litros necessário à combustão equivale a... E ele dá as alternativas aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear. Pelo macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como é uma reação de combustão, vamos balancear carbono, hidrogênio e oxigênio. Um carbono antes da seta, um carbono após a seta, já está equilibrado. Hidrogênio, 4 antes da seta e 2 após a seta. Então, vou vir aqui e vou pôr 2. 2 vezes 2, 4. Falta o oxigênio. O oxigênio nós temos 2 com mais 2. Então, eu tenho 4 após a seta. Então, antes da seta, eu também tenho que ter 4. Aqui basta colocar 2. Pois, 2 vezes 2 será igual a 4. Bom, mesmo que a questão não tenha dito, tá bom? Esses gases, eles estão na CNTP. Temos de considerar isso. E a CNTP quer dizer que 1 mol corresponde a 22,4 litros. Essa é uma questão que envolve pureza e rendimento ao mesmo tempo. Então vamos tentar entendê-la. Eu coloquei lá no motor 60 litros do meu metano, principal constituinte do GNV, o gás natural veicular. Do ar que é injetado no motor, apenas 20% desse ar vai participar da reação, porque é o meu elemento aqui, oxigênio, minha substância, oxigênio. E o rendimento dessa reação é de 90%. Bom, o que nós temos aí? Nós temos 1 mol de metano reagindo com 2 mols de oxigênio. Só que tanto a quantidade do metano quanto a quantidade de oxigênio é fornecida em litro, correto? Então, olha só, eu sei que quando eu tenho 1 mol de metano, que é igual a 22,4 litros,
isso reage com 2 mol de oxigênio, que em litro, que em volume, vai ser igual ao dobro. 44,8 litros de O2. Certo? Só que eu não adicionei 22,4 litros lá. Eu adicionei 60 litros. Então, 60 litros de metano vai reagir com que quantidade? Vai reagir com que quantidade em litros de O2? Aqui eu consigo simplificar esse cálculo. Se eu pegar e dividir aqui por 2 e aqui também, vai dar 11,2 e aqui vai dar 22,4, certo? Então, vamos fazer a continha aí. 11,2 vezes x vai dar 11,2x. 60 vezes 22,4, a gente vai perceber que vai dar 1.344. Passando esse 11,2 para lá, dividindo o 1.344, o meu x vai ser igual a 120 litros de O2. Isso daqui, os 120 litros de O2, eu estou considerando que o processo opera com 100% de rendimento. Só que ele não opera com 100% de rendimento. Ele opera com 90% de rendimento. Então, 120 litros de O2 seriam se fosse com 100% de rendimento. Só que eu tenho 90% de rendimento. Então, vai ser igual a x litros de O2. Aqui eu posso simplificar, certo? Eu posso cortar este zero e esse com esses dois. Matemática. E aí quer dizer que meu x vai ser igual a 12 vezes 9, que vai dar 108 litros de O2. Correto? Bom, ele não quer saber isso. Ele quer saber a quantidade de ar. Logo, 108 litros de O2 corresponde aí a 20% do ar. 100% do ar corresponderá a quantos litros no total? X litros, correto? Aqui eu também consigo simplificar, certo? Este com esse. Então vai ser 108 vezes 10 dividido por 2. Então aqui, ó, 2x vai ser igual a 108 vezes 10, que vai dar 1080. Então quer dizer que x vai ser igual a 1080 dividido por 2, que vai ser igual a 540 litros de ar. Quer dizer que eu preciso injetar 540 litros de ar nesse motor para que desse volume 20% reaja com o metano, provocando uma reação com rendimento de 90%. Qual alternativa seria os meus 540 litros de ar? Seria letra B de bola. Correto? Sim. Bom, essa foi a parte 2. Na próxima parte, a parte 3, nós estaremos aí corrigindo as demais questões. A parte 3 já é a parte que envolve termoquímica, os últimos 2 capítulos que nós estudamos. Forte abraço, até a próxima!